Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de análise. Dessa vez vamos falar sobre o Itzulia Basque Country, que é a volta, né, do País Basco. É uma prova de 6 etapas. A gente vai passar aqui por cada uma delas para ver como que vai ser, né, essa prova nesse ano. Além disso, a gente vai dar algumas dicas aí do Velo Games, em quem que a gente deve focar, quais são os melhores atletas. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter um contrarrelógio individual de cerca de 14 quilômetros. No início vai ter uma subidinha e depois praticamente descida até o final. Então, essa vai ser a primeira etapa para iniciar a volta do País Basco. Depois, na etapa número 2, esse é o perfil. Algumas pequenas subidas aí de 4 km, 3 km, até essa subida aqui final, faltando ali basicamente o topo dela vai ficar faltando uns 15 km para a chegada, que é a subida de La Asturiana, uma subida de 7 km, 6,2% de inclinação média. Pode ser aqui uma etapa para fuga, porque o final aqui tem uma descida, talvez se o pelotão deixar uma distância muito grande, pode ser que não pegue, e o finalzinho aqui tem uma subida, caso venha o pelotão, seja aquele pessoal que consegue, além de passar as subidas, consegue sprintar bem. Então pode ser esses dois cenários. Aqui a terceira etapa, talvez seja uma das etapas mais decisivas por causa aqui do trecho final, que é um trecho de 3 quilômetros e 10% de inclinação. É uma das partes mais duras aqui da volta do País Basco. Esse aqui, com certeza, essa etapa vai ser aqui para os capitães. Eles vão duelar aqui nessa rampa final para ganhar essa etapa e talvez abrir um pouco mais de distância para os outros concorrentes. A quarta etapa é uma etapa clássica para a fuga, em que não tem uma subidinha aqui no final. A fuga vai conseguir abrir um tempo bom aqui, o pelotão vai deixar eles abrir um tempo. E passando aqui esse último morro aqui, o Airlights, de 4 km, 10%, é a subida com maior inclinação média, é essa subida aqui. Porém, eu acredito que essa etapa pode ser a etapa da fuga. A quinta etapa é essa, também pode ser uma etapa para fuga, tem que ver como que vai se desenvolver até lá. E dia a dia, né, os capitães aí duelando nessas subidas vão se testando. E assim, cada dia é uma oportunidade para se tirar algum tempo de algum outro capitão. E aqui na última etapa, que é a etapa que vai ter as maiores subidas, né? E vai ser a última etapa e a decisiva. Nessa etapa é onde a gente tem essa subida, que é a subida com maior quilometragem de toda a volta, né? Que é de 9,6 quilômetros. O que a gente pode tirar da volta do País Basco é que ela vai ser uma prova onde os atletas não vão ter um morro muito grande, né? Uma montanha muito grande para subir. Então, assim, vão ser sempre subidas de 4, 5 quilômetros, porém todas elas duras, de 7% de inclinação, como a gente pode estar vendo aqui, 9%, 6%, 8%, não só nessa etapa, mas nas outras aqui também, ó. Subida de 7,5, 6,5, 6,2, 5,8, 5. Então, assim, todas as etapas são subidas curtas, porém bastante duras. Mas não tem aquele morro aquela montanha, né, de 15 quilômetros, 8% de inclinação média, montanha de 16 quilômetros. Então, assim, é sempre subidas curtas, porém bastante duras. Bom, vamos falar um pouco do Velo Games. Eu selecionei aqui, quer dizer, vamos passar aqui por todos os atletas que podem se destacar, né? Bom, a gente vai ter o duelo aqui do Pogacar com o Roglic. São os dois mais caros, né? São digamos assim, os dois principais atletas de voltas com etapas, né? Não sendo provas clássicas. Então são sempre os dois que se destacam e vale esse preço aqui, né? Aí você decide se coloca os dois ou coloca apenas um.
e equilibra o time um pouco mais com alguns outros atletas aqui que a gente vai estar falando. Bom, para falar de cada um aqui, o Pogacar ele está numa fase muito boa, um ritmo muito bom, pode ser com certeza aí um dos favoritos, top 3 aí praticamente certeza, né? Ele com o Roglic, além de serem bons de subida, tem um contra-relógio muito bom, que já vai ser aqui nessa primeira etapa, então eles já podem abrir uma pequena diferença para os seus rivais. O Adam Yates está numa forma espetacular, ele foi muito bem no contra-relógio da outra corrida que ele fez, que ele foi o vencedor na geral. Vamos aqui só conferir. Foi na volta da Catalunha, ele ficou aqui em 7º lugar no contrarrelógio, se destacou bastante, e depois dali ele ganhou a etapa número 3 e aí liderou até o final. Então o Adam Yates está assim numa forma muito boa e tem que ficar de olho nele. O Schachmann, ele acompanha bastante o pessoal nas subidas, por ser umas subidas de poucos quilômetros, né? Não tem montanhas muito grandes de 16, 15 quilômetros, aí pode ser bom para ele. Se tivesse etapas com montanhas bem duras, aí poderia dificultar para ele, mas como são alguns morros, digamos assim, né, com 5 quilômetros, 4 quilômetros, talvez ele se saia bem, né? Talvez faça um top 10. Acredito que seja onde o Schachmann aqui da Bora pode chegar. Talvez ele um top 5, caso ele for muito bem. O Carapaz da Ineos, ele tá pegando, tá treinando, tá usando essas primeiras provas do ano para treinar, principalmente para o Tour de France, que é a sua prova principal do ano. Então acredito que o papel dele vai ser mais ajudar o Adam Yates do que propriamente ganhar. Então eu deixaria o Carapaz de fora. O Fuglsang, ele é um cara excelente de provas de até no máximo ali 7 dias, porém ele já disse que ele não estaria mais assim brigando para ganhar essas provas. Então, assim, é sempre com o pé atrás, mas ele é um excelente ciclista, mas acredito que daria para deixar ele de fora. O tal Guggenhardt, acho que ele vai ajudar o Yates também, vai ser gregário, não vale a pena. O Kelderman ele anda muito bem, porém como não tem montanhas muito longas, acredito que para ele vai ficar ali no bolo. Ele não sei se ele vai ganhar, ele não vai ficar ali no top 3, mas ele é um cara bem padronizado, assim, ele sempre chega, sempre está no top 10, tanto nos Grand Tour como nessas voltas de uma semana, então é um cara bem constante, o Kelderman. Só que na Bora, tem um problema na Bora que eu encontrei, que eles têm, assim, pode ser muitos capitães, por exemplo, tem o Max Schachmann, aí tem o Buchmann, tem o próprio Kelderman e tem o Conrad, que já foi líder em alguns momentos, mas eu acho que ele vai ser gregário. Só que assim, são 3 caras, então assim, a gente não sabe quem realmente vai ser o capitão da Bora. Acredito que vai ficar entre o Max Schachmann e o Kelderman. Acho que vão ser esses dois. O Buchmann, eu não sei se ele já correu esse ano. Deixa eu ver aqui. Já correu aqui o Aetour, Strade Bianche. Talvez ele está se preparando mais para vai usar como um treino realmente. Bom, tem um Valverde. Ele ganhou aqui o GP Indurain. Está numa fase muito boa. Além dele subir e ser bom, né, nas subidas, ele tem um sprint final bom ali entre os caras que passam as montanhas. Pode ser uma boa ali para estar sempre fazendo bons pontos finais. Hildegard junto com o da IF, junto aqui com o Rigoberto Urán, eles estão treinando também, estão pegando ritmo para provavelmente para fazer o Tour de France. São boas opções, tem que ficar de olho. O Chaves ele foi muito bem na volta da Catalunha, ganhou uma etapa e, se eu não me engano, ele ficou em segundo em outra, fez bastante ponto, pode ser uma boa por 14 pontos. Izaguirre, acredito que não.
tem que ver qual vai ser o capitão, né? Se vai ser o Izagirre ou o Fuglsang. Um dos dois ali, mas a Astana no máximo ali um top 10. Acredito que para o Izagirre vai estar bom. Guilherme Martin tem um contrarrelógio muito ruim, vai ficar já longe dos principais. No máximo também um top 10. Henrique Mazda, decepção da Movistar. Se for para alguém da Movistar, acredito muito mais no Valverde. Michael Woods da Israel é um bom cara. Tem um sprint final bom, andou passando algumas montanhas na volta da Catalunha também. Ficar de olho nele. O Buchmann, não sei realmente qual vai ser o papel dele na Bora, se ele vai para chegar mesmo ou vai ser apenas um gregário. Gaudu já me decepcionou muito, para mim não vale a pena. O Landa é bom. Para essas pequenas subidas, ele é um cara bem agressivo, acaba atacando algumas vezes. Pode ser um cara aqui para fazer top 10 ali, mas o contrarrelógio dele vai deixar ele bem para trás na primeira etapa, então assim, ele vai ter que correr literalmente contra o tempo, né? Vamos lá, Haru não, pelo Bilbao acho que não, ele deve ser gregário aqui do Landa. Sérgio Guita é um cara que sobe muito bem. Mark Hirsch, acho que ele está ainda tentando treinar, pegando forma física, não vale a pena. O Latour é um cara que sobe bem, o Molema também sobe bem. O Ulisses voltando agora, não, acho que não compensa também, ele está parado desde o ano passado. Aramburu tem um sprint bom, sobe algumas montanhas, pode fazer vários pontos aí de chegada, viu? Tem que ficar de olho no Aramburu. Simon Clark, Magnus Cort sprinta bem também, sobe algumas montanhas. Geschke para fuga, Ben Hermans também para fugas. Luschenko, algumas fugas também. Rafa Maica vai ser gregário, não vale. Vamos ver aqui outras opções de 8 pontos. O Catânio, ele vai ser líder aqui da Quick Step, mas ele não é um cara muito constante. Talvez ali, se você quiser arriscar uns 6 pontos nele. Lauren De Plus vai ser gregário, não vale. Omar Fraile, às vezes sai algumas fugas. O Chad Haga aqui tem um contrarrelógio bom, caso você queira arriscar colocar ele para pontuar na primeira etapa. Gino Mader, esse cara ele fez algumas boas colocações em uma outra prova esse ano, ele é da Bahrein, vamos conferir aqui rapidamente. Gino, eu lembro que ele fez bons pontos em Velo Games esse ano, foi na Paris-Nice, ele teve uma segunda colocação aqui nessa etapa, na etapa 7, terminou em 10º no geral, 12º aqui em pontos de sprint, por 6 pontos, pode ser uma boa Gino Mader, né? Jonas Vingegaard, esse cara, ele correu uma prova, vamos só conferir aqui, a Coppi e Bartali, olha aqui, ele ganhou ele ganhou 2 etapas, ficou uma em segundo, e aqui no contrarrelógio de time ele ficou em sexto, ele ganhou a classificação geral e ganhou a classificação por pontos. Assim, ele é um cara bem novo, ele vai correr para o Primož Roglič, porém se ele tiver alguma liberdade ali para atacar, para talvez ganhar alguma etapa na fuga, pode ser um cara bem interessante. O Jonas aqui, ó, Vingegaard, da Jumbo Visma, ficar de olho nele. Agora aqui por 4 pontos, eu vejo o Julien Bernard da Trek, um cara bem agressivo. Oscar Cabedo aqui da Burgos, talvez saia em fugas. Carreteiro também em fugas. Stefan de Bode é um cara bom para contrarrelógio na primeira etapa, ficar de olho nele. Pode fazer ali um top 15, top 10 talvez. Vamos ver outras opções. Por 4 pontos. Esses caras assim da Carra Rural, Euskaltel, são caras que vão tentar sair na fuga. Então se você acertar algum cara desse de 4 pontos em alguma etapa que a fuga for bem, você pode
ser bem, pode ser o seu diferencial, né? Mas é mais contar com a sorte. Esse Monique aqui, ele fez uns pontos também no último Velo Games que ele tava, por 4 pontos. Anthony Pérez da Cofidis. E por último aqui, o Mauri Vansevanant da Quickstep. Ele ganhou uma clássica esse ano, esse cara. Vamos só conferir aqui. Ele ganhou um sprint junto com o Landa. Foi o GP Indústria e Latigianato, exatamente. Por 4 pontos ali, pode valer a pena. Olha, ele correu junto com o Jonas Vingegaard. Ele ficou em sétimo no geral na Coppi Bartali e ganhou aqui o GP Indústria e Artigianato. Ganhou aqui de um sprint do Molema, do Landa e do Quintana, que saíram aqui no ataque final aqui. Então, um cara aí por 4 pontos que pode fazer alguns bons pontos. Beleza? É isso então, fico aqui com essa análise aqui da volta do País Basco. Espero ter ajudado aí vocês. Qualquer coisa aí deixa um comentário, se inscreva no canal e deixa o like também. Valeu, até a próxima. Fui!